Milionária escolhe viver nas ruas ao lado de mendigo, e o motivo é de emocionar. O ar no subsolo do arranha-céu era frio e cheirava a produtos de limpeza e concreto úmido. Era um mundo completamente diferente dos andares superiores, onde o cheiro era de couro caro, café gourmet e ambição. Para Débora, no entanto, aquele subsolo era o único lugar onde ela podia respirar de verdade. Encostada em uma parede de cimento, ela ajeitou a saia do seu caro conjunto de alfaiataria e observou José terminar de guardar seu material. O carrinho de limpeza, com seus panos coloridos e frascos de líquidos, era a única coisa que quebrava a monotonia cinza do ambiente. "Pronto", disse ele com um sorriso cansado, que não alcançava seus olhos. Ele se aproximou, e o cheiro de sabão e suor do trabalho duro substituiu o ar estéril do corredor. Para Débora era o melhor perfume do mundo. "Dia difícil?", ela perguntou, sua voz um sussurro. "Todos são", ele respondeu, finalmente deixando o sorriso chegar aos olhos ao vê-la. "Mas o seu parece que foi pior. Você está com aquela ruguinha entre as sobrancelhas, sinal de que os tubarões estavam agitados no aquário lá de cima." Débora riu, um som genuíno e livre que ela nunca se permitia dar nos corredores da diretoria. "Tubarões é pouco. Hoje meu pai decidiu que eu precisava de uma reunião de alinhamento estratégico. O nome chique que ele deu para me empurrar mais uma vez para o Rodrigo." José suspirou, e a alegria momentânea em seu rosto deu lugar a uma sombra de preocupação. Ele pegou a mão dela. As suas eram ásperas e calejadas, marcadas pelo trabalho pesado. As dela eram macias e bem cuidadas, com unhas perfeitamente feitas. O contraste era um lembrete constante do abismo que os separava. "Ele não vai desistir, não é?" "Nunca", Débora confirmou, apertando a mão dele. "Ele vê o Rodrigo e vê cifras, contratos, poder, ele não me vê? Não vê o que eu sinto?" Ela se aproximou mais, inalando o cheiro dele, buscando refúgio em sua presença. "Ele nunca entenderia nós." "Talvez ele esteja certo", José disse em voz baixa, olhando para as próprias mãos unidas às dela. "Olhe para nós, Débora. Eu limpo o chão que você pisa com sapatos que custam o meu salário de um mês. Isso não é um conto de fadas, isso é complicado." "Não me importa", ela disse com ferocidade, levantando o rosto dele para que a olhasse, nos olhos. "Eu não me importo com o dinheiro, com a posição, com nada disso. Eu me importo com isso." Ela levou a mão livre ao peito dele, sentindo o coração dele bater forte sob a camisa simples de uniforme. "Eu me importo com você." O amor deles havia florescido no lugar mais improvável. Começou com olhares trocados nos corredores. Débora, a diretora poderosa, sempre com uma postura impecável, e José, o faxineiro, quase invisível para a maioria das pessoas. Mas eles se viam. Ele via a solidão por trás da fachada de força dela. Ela via a bondade e a inteligência por trás da humildade dele. Os olhares se transformaram em bom dia, os bom dia em conversas rápidas perto da máquina de café e as conversas em encontros secretos como aquele no coração frio e esquecido do prédio. Ele a beijou. O beijo era urgente, faminto. Era um beijo que continha toda a frustração, todo o medo e todo o amor que eles não podiam demonstrar sob as luzes fluorescentes dos escritórios. Era um beijo roubado e, por isso, 1000 vezes mais valioso. "Eu te amo", ele sussurrou contra os lábios dela. "Eu também te amo", ela respondeu, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. "Mais do que tudo." Mas a realidade sempre voltava para assombrá-los. Naquela mesma noite, o telefone de Débora tocou. Era seu pai, Francisco. A voz dele era como sempre, um trovão calmo, acostumado a dar ordens e a ser obedecido. "Débora, querida, tenho ótimas notícias. Consegui uma reserva para nós 4 no restaurante mais exclusivo da cidade para sexta-feira. Você, eu, o pai de Rodrigo e ele." Débora fechou os olhos, sentindo o estômago revirar. "Pai, eu já disse que estou muito ocupada com o novo projeto. Não posso ir." Não foi um convite, foi um comunicado. A voz dele endureceu.
Essa união é vital para o futuro da nossa empresa. Rodrigo é um bom rapaz, de boa família, com um futuro brilhante. Ele é o homem certo para você. Pare com essa teimosia infantil. O que você sabe sobre o que é certo para mim? Ela retrucou, a raiva começando a borbulhar. Eu sei de tudo, ele rosnou. Eu construí um império para você e espero que você tenha a decência de honrar o meu esforço. O amor é uma fantasia para adolescentes. A vida adulta é feita de escolhas inteligentes, de segurança, de status. É isso que Rodrigo oferece. Cada palavra dele era uma facada. Ela pensou em José, no calor do abraço dele, na sinceridade do seu sorriso. Aquilo não era uma fantasia, era a única coisa real em sua vida. Eu não posso, pai, ela disse com a voz trêmula. Por favor, não insista. Esteja pronta às 8. Um motorista irá buscá-la, ele disse e desligou. Não havia espaço para discussão. Débora jogou o telefone na cama e gritou no travesseiro. Ela se sentia presa em uma gaiola de ouro. Seu pai não a via como uma filha, mas como uma peça em seu tabuleiro de negócios. Ela olhou pela janela de seu apartamento luxuoso para as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas se sentia a pessoa mais pobre do mundo. A única riqueza que ela realmente queria estava escondida no subsolo de um prédio comercial, com medo de que a luz do dia pudesse destruí-la. E, naquela noite, olhando para a cidade solitária, ela sentiu um medo profundo de que talvez, apenas talvez, José estivesse certo. Talvez aquilo não pudesse durar. As semanas que se seguiram foram uma tortura lenta e silenciosa. O distanciamento de José não foi como um golpe súbito, mas como um veneno que se espalhava aos poucos pelas veias de Débora. As mensagens de bom dia que ela enviava eram respondidas horas depois com monossílabos. Ok, tudo bem, ocupado. Os encontros no subsolo, antes o seu santuário, tornaram-se raros e tensos. José inventava desculpas, uma dor de cabeça, um trabalho extra que precisava fazer, um cansaço que parecia pesar em sua alma. Quando se cruzavam pelos corredores, ele baixava os olhos. O sorriso que antes era exclusivo para ela, agora nem sequer aparecia. Débora sentia um pânico crescente. Ela tentava se convencer de que era apenas uma fase, que o peso do segredo e a pressão do trabalho o estavam afetando. Mas no fundo, um medo gelado se instalava em seu coração. Ela estava o perdendo e não sabia o porquê. Certa noite, depois de mais uma tentativa frustrada de encontrá-lo, ela o esperou no subsolo. Estava decidida a não sair dali sem uma resposta. Quando ele finalmente apareceu, empurrando seu carrinho de limpeza com uma lentidão que denunciava sua exaustão, ele parou ao vê-la. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma resignação sombria. Débora, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz desprovida de qualquer calor. O que você está fazendo comigo, José? Ela respondeu, a voz embargada pela angústia. Você mal. Fala comigo, me evita como se eu tivesse uma doença contagiosa. O que aconteceu foi meu pai? Ele descobriu? Ele te ameaçou? José balançou a cabeça sem conseguir encará-la. Ele olhava para um ponto qualquer na parede de cimento. Não, seu pai não tem nada a ver com isso. Então o que é? Por favor, fala comigo. Ela implorou, aproximando-se e tentando tocar seu braço. Ele se encolheu, recuando. Um passo. E aquele simples gesto a feriu mais do que um tapa no rosto. Acabou, Débora, ele disse, as palavras saindo secas, cortantes. O quê? Como assim acabou? Nós nos amamos. Você disse que me amava. As lágrimas que ela tanto segurou começaram a escorrer livremente por seu rosto. Foi então que ele a olhou. Os olhos dele estavam frios, vazios. Era um olhar que ela nunca tinha visto. O olhar de um estranho. Eu não te amo mais. A frase ecoou no silêncio do subsolo. Débora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, não diga isso. Você não pode estar falando sério. É mentira. Não é mentira, ele insistiu, a voz firme, cruel. Eu pensei que sentia algo, mas me enganei.
Isso tudo, foi um erro. Nós vivemos em mundos diferentes e eu não quero mais fazer parte do seu. Eu não quero mais isso. O que eu fiz de errado? Ela soluçou, o coração se partindo em 1000 pedaços. Me diz o que eu fiz e eu conserto. Eu faço qualquer coisa. Você não fez nada, ele disse, e a frieza em sua voz era aterrorizante. O problema não é você, sou eu. Eu não quero mais e para garantir que isso não continue, eu pedi demissão. Hoje foi meu último dia. A revelação a atingiu como uma onda. Ele não estava apenas terminando o relacionamento. Ele estava se apagando da vida dela, destruindo qualquer ponte que os conectava. Ele estava desaparecendo. Sem mais explicações, ele virou as costas e começou a andar em direção à saída de serviço, deixando para trás seu carrinho, seu uniforme e o coração de Débora, estilhaçado no chão de concreto. Ela ficou ali, paralisada, ouvindo os passos dele se afastarem até que o único som que restou foi o de seus próprios soluços. A vida de Débora perdeu a cor. Ela se tornou um autômato. Acordava, ia para a diretoria, presidia reuniões com uma eficiência robótica, voltava para seu apartamento luxuoso e encarava o vazio. A comida não tinha gosto, a música não tinha melodia. Tudo era um lembrete doloroso do que ela havia perdido. Ela não entendia. Um amor como o deles não podia simplesmente evaporar. O que ela tinha feito para que ele a odiasse tanto a ponto de fugir? A pergunta a assombrava dia e noite. Seu pai, Francisco, notou a mudança, mas ele a interpretou como um sinal de maturidade. Vendo a filha mais quieta e sem a energia para brigar, ele viu a oportunidade perfeita. Ele intensificou os encontros com Rodrigo. E Débora, exausta de lutar, exausta de sentir dor, começou a ceder. Rodrigo era agradável. Ele era educado, bonito de uma forma clássica e falava sobre os assuntos que se esperava que ele falasse. O mercado de ações, as últimas aquisições da empresa de seu pai, seus planos de férias na Europa. Ele a levava a jantares caros e eventos de gala. Débora sorria, acenava, concordava. Ela era uma atriz desempenhando o papel que todos esperavam dela. Rodrigo a elogiava, dizia o quão inteligente e bonita ela era, mas seus olhos nunca viram a tristeza profunda que morava nela. Ele via a diretora, a herdeira. Ele não via a mulher de coração partido. Você parece feliz, minha filha, disse Francisco um dia vendo-a se arrumar para um desses jantares. Eu sabia que você acabaria por enxergar a razão. Rodrigo é o seu futuro. Débora apenas deu um sorriso fraco no espelho. Ela não estava feliz. Estava anestesiada. O vazio que José deixou era tão grande que ela começou a preenchê-lo com o que estava disponível. A atenção de Rodrigo, a aprovação de seu pai, os planos para um futuro que parecia mais um contrato de negócios do que uma vida. O namoro se intensificou, impulsionado pela vontade de seus pais. Logo, a conversa mudou de jantares para algo mais sério. Um noivado. Uma aliança entre duas das maiores potências empresariais da região. Para Francisco, era a conclusão de seu maior plano. Para Rodrigo, era o passo lógico em sua carreira e vida pessoal. Para Débora, era a sentença final. Numa noite, em um restaurante com vista para a cidade inteira, Rodrigo abriu uma caixinha de veludo. Dentro, um diamante. Ofuscante brilhava. Enquanto ele fazia o discurso ensaiado sobre futuro e parceria, Débora olhava para a pedra fria e só conseguia pensar no calor das mãos calejadas de José. E a pergunta, como um fantasma, voltou a assombrá-la. Por quê? Meses se passaram. A vida de Débora havia se tornado uma peça de teatro bem ensaiada. O anel de noivado em seu dedo era pesado, um lembrete constante de seu futuro selado. Ela e Rodrigo eram o casal perfeito nos jantares de negócios e eventos sociais. Eles sorriam para as câmeras, falavam sobre a fusão das empresas como se fosse o destino e planejavam um casamento que era o assunto da alta sociedade. Por dentro, Débora era um deserto. A dor da perda de José havia se transformado em uma tristeza crônica, uma névoa fria que nenhuma festa ou vestido caro conseguia dissipar. Certo dia, enquanto se dirigia para a garagem,
Ela decidiu pegar um atalho pelo corredor de serviços, o mesmo caminho que usava para seus encontros secretos. O coração dela ainda se apertava ao passar por ali. Foi quando ela ouviu vozes vindo de uma pequena copa, onde os funcionários da limpeza tomavam seu café. Uma pena, não é? O José era um rapaz tão bom, dizia uma voz feminina. O nome a fez parar, o corpo inteiro em alerta. Ela se escondeu atrás de uma pilastra de concreto, prendendo a respiração. Uma pena é pouco, respondeu uma voz masculina. Falei com o primo dele outro dia, a coisa tá feia. Depois que ele saiu daqui, foi só ladeira abaixo, perdeu tudo. Me disseram que agora ele está morando em um barraco caindo aos pedaços, lá para os lados da zona industrial. Uma situação muito difícil de cortar o coração. Débora sentiu o ar faltar em seus pulmões. Um barraco? José, o homem gentil, orgulhoso e trabalhador que ela amava, vivendo em condições subhumanas. A imagem mental era tão violenta que ela teve que se apoiar na parede para não cair. A névoa de tristeza que a envolvia se dissipou instantaneamente, substituída por uma urgência feroz, quase desesperada. Aquele não podia ser o fim da história dele. Nos dias seguintes, Débora se moveu com uma determinação que não sentia há muito tempo. Seu noivado, os planos do casamento, as reuniões da diretoria, tudo se tornou ruído de fundo. Sua única missão era encontrar José. Ela começou sua investigação de forma sutil, mas a sutileza logo deu lugar à impaciência. Ela abordou cada funcionário da limpeza um por um. Alguns desviavam o olhar, com medo de se envolver. Outros diziam que não sabiam de nada. Por favor, ela disse a uma senhora mais velha, que sempre fora gentil com José. Eu não quero causar problemas. Eu preciso saber se ele está bem, eu posso ajudar. Ela abriu a carteira, mas a senhora balançou a cabeça. Não é por dinheiro, menina. É que o rapaz pediu para ninguém dar notícias dele. Ele parecia ter vergonha. Vendo a agonia nos olhos de Débora, o coração da mulher amoleceu. Olha, eu não sei o endereço certo, mas eu sei que ele fica por umas ruas de terra perto do rio, na parte velha da zona industrial. É tudo o que eu sei. Era o suficiente. Débora sentiu uma onda de alívio e pavor. Ela o encontraria. Sua busca frenética, no entanto, não passou despercebida. Seu pai, Francisco, era um homem que tratava sua empresa como um reino e seus funcionários como espiões. Naquela mesma tarde, ele a convocou para seu escritório no último andar. O ambiente era opressor, com móveis escuros e uma vista panorâmica da cidade que fazia qualquer um se sentir pequeno. O que você pensa que está fazendo? Ele perguntou sem rodeios, assim que a porta se fechou. Ele não a convidou para sentar. Não sei do que você está falando, Débora respondeu, tentando manter a calma. Não minta para mim. Ele esbravejou, batendo com a mão na mesa de mogno. Meus funcionários relataram que a diretora da empresa está interrogando a equipe de limpeza. E eu sei muito bem atrás de quem você está. Ele a fuzilou com os olhos. Eu achei que você tivesse superado essa fantasia ridícula. A vida dele está arruinada. Ele está morando em um barraco. Ela explodiu, a preocupação superando o medo. Ele precisa de ajuda. Francisco soltou uma risada fria, sem humor. Ajuda? Aquele homem é um ladrão. Ele não merece a sua pena. Ele abriu uma gaveta e jogou uma pasta sobre a mesa. Veja com seus próprios olhos, antes que você saia por aí bancando a salvadora de um caso perdido. Com as mãos trêmulas, Débora abriu a pasta. Dentro havia um relatório de segurança e algumas folhas de contabilidade. Os documentos alegavam que, em sua última semana de trabalho, José havia roubado uma pequena quantia em dinheiro do fundo de caixa de emergência do setor de manutenção. O valor era quase insignificante para a empresa, mas para um homem na posição dele, parecia um ato de desespero. Havia até uma declaração com uma assinatura que parecia ser a dele, confessando o pequeno furto. Isso é mentira, Débora sussurrou, balançando a cabeça. É impossível. O José nunca faria isso. Ele é a pessoa mais honesta que eu conheço. As pessoas te surpreendem, minha filha.
disse Francisco, com uma satisfação cruel no rosto. Especialmente quando estão desesperadas. Eu já estava de olho nele há algum tempo, desde que percebi o jeito que você olhava para ele nos corredores. Eu sabia que ele era problema. Ele viu em você um bilhete de loteria e, quando percebeu que não ia conseguir o prêmio, pegou o que pôde e sumiu. A confissão de seu pai, de que ele a estava vigiando, de que estava de olho em José, foi a peça final do quebra-cabeça. A frieza com que ele apresentava aquela prova a enojou. Aquilo não era preocupação de pai. Era manipulação. Era um jogo de poder. Ela não sabia como, mas tinha certeza de que aquilo era uma armação. Débora fechou a pasta e a empurrou de volta para ele com um gesto de desprezo. Eu não acredito em você, ela disse, a voz firme e cheia de uma nova convicção. E eu vou provar que você está errado. Ela se virou e saiu do escritório, deixando para trás um Francisco surpreso e furioso. O endereço vago que a senhora lhe dera agora era sua única esperança. Ela não se importava com os papéis, com as acusações ou com a raiva de seu pai. Ela iria até o fim do mundo para ouvir a verdade da única pessoa que importava, o próprio José. Débora dirigia com o coração na boca. As ruas largas e arborizadas de seu bairro foram dando lugar a um labirinto de vias, estreitas e mal pavimentadas. O luxo dos condomínios foi substituído por casas simples, depois por comércios de fachada gasta, até que ela finalmente chegou a uma área esquecida pela cidade. Era um lugar de terra batida, lixo acumulado nos cantos e uma sensação de desesperança que pairava no ar. O GPS do seu carro de luxo parecia uma piada naquele cenário. Seguindo a indicação vaga que recebera, ela estacionou perto de um pequeno rio de água turva e continuou a pé. E então ela o viu. Não era exatamente um barraco, mas quase. Uma pequena construção de tijolos sem reboco, com algumas tábuas e uma lona de plástico remendando o teto. Uma única lâmpada fraca pendia do lado de fora. Sentado em um caixote de madeira na entrada, estava José. Ele estava mais magro, com o rosto anguloso e uma barba por fazer que lhe dava uma aparência mais velha e cansada. Quando ele levantou os olhos e a viu ali, em seu vestido elegante e sapatos caros, parada a poucos metros de sua casa improvisada, a surpresa em seu rosto foi rapidamente substituída por uma onda de vergonha e pânico. Ele se levantou de um salto, como se quisesse correr ou se esconder. "Débora", ele disse, a voz rouca, incrédula. "O que diabos você está fazendo aqui? Como me encontrou?" "Eu precisava te ver", ela respondeu, aproximando-se lentamente, o coração doendo com a visão dele. As acusações de seu pai ecoaram em sua mente, mas seu instinto gritava que eram falsas. Aquele homem à sua frente não era um ladrão, era alguém que estava sofrendo profundamente. "José, o que aconteceu com você?" "Não te interessa", ele retrucou, duro, desviando o olhar. "Você não devia estar aqui. Este não é o seu lugar. Volte para o seu mundo de luxo e me deixe em paz." Cada palavra dele era uma barreira que ele tentava erguer entre eles, mas Débora se recusava a recuar. "Não", ela disse, a voz firme. "Eu não vou a lugar nenhum, eu quero ajudar. Me diga por que você saiu do emprego daquele jeito. Por que disse que não me amava mais? Foi por causa disso?" Ela gesticulou para o barraco, para a pobreza ao redor deles. "Você achou que eu não te aceitaria?" "Eu disse para me deixar em paz", ele gritou, a voz carregada de uma angústia que ele não conseguia mais esconder. "Vá embora, Débora. Por favor." A súplica no final da frase quebrou a fachada de raiva dele. Ela viu ali, por um segundo, o homem que ela amava, perdido e desesperado. Em vez de responder com palavras, ela tomou uma atitude. Em 3 passos rápidos, ela eliminou a distância entre eles e o abraçou. No início, o corpo dele ficou tenso, rígido como uma estátua. Ele tentou resistir. But o calor dela, o cheiro familiar de seu perfume, a sensação de seus braços ao redor dele eram demais para suportar. A muralha que ele construiu com tanto esforço desmoronou em um instante. O corpo dele relaxou e ele começou a tremer. Então,
Para a surpresa de Débora, ele afundou o rosto no ombro dela e chorou. Não era um choro silencioso. Eram soluços altos, rasgados, o som de um homem que havia carregado um peso insuportável sozinho por muito tempo. Débora o abraçou com mais força, deixando que as lágrimas dele molhassem seu vestido caro, acariciando seus cabelos, sussurrando palavras de conforto em seu ouvido. Está tudo bem, eu estou aqui. Eu estou aqui agora. Ele não revelou o motivo de sua fuga, não explicou o porquê de ter mentido ou desaparecido. As palavras pareciam impossíveis de serem ditas, mas naquele abraço, ele aceitou a presença dela. Quando finalmente se acalmou exausto, ele a guiou para dentro do barraco. O interior era ainda mais desolador. Um colchão, fino no chão, uma pequena mesa com alguns pratos, uma caixa de papelão com roupas. Era um testemunho de sua queda. Mas Débora não via a pobreza. Ela só via ele. A noite caiu, e eles não falaram muito. O silêncio era preenchido por uma compreensão tácita. Ela estava ali, e não o julgaria. Ele estava quebrado, e aceitava o cuidado dela. A atração entre eles, que nunca havia morrido, ressurgiu com uma força avassaladora. Não de desejo, mas de uma necessidade profunda de conexão. Naquela noite, no colchão fino sobre o chão de cimento, eles fizeram amor. Foi um ato desesperado e terno. Foi um reencontro de almas que haviam sido brutalmente separadas. Para Débora, era a confirmação de tudo o que ela sentia. O amor deles era real e havia sobrevivido ao caos. Mais tarde, deitada ao lado dele, ouvindo sua respiração calma enquanto ele dormia, Débora se sentiu feliz pela primeira vez em meses. Uma felicidade pura, avassaladora. Ela olhou para o rosto adormecido de José e sentiu uma onda de esperança. Ela o tiraria dali, cuidaria dele. Eles superariam qualquer obstáculo. Ela não sabia a causa de tudo aquilo, mas não importava. O amor deles era mais forte. Naquele momento, enrolada ao lado do homem que amava, no lugar mais humilde que já conhecera, Débora acreditava com todo o seu ser que o pior já havia passado e que, a partir daquele amanhecer, eles reconstruiriam suas vidas juntos. Débora acordou com a luz do sol, invadindo as frestas do barraco. Por um instante ela sorriu. Sentia-se leve, renovada. A noite anterior tinha sido uma promessa, a prova de que o amor deles era resiliente. Ela se virou na cama improvisada, esperando encontrar o rosto de José, mas o lugar ao seu lado estava vazio e frio. Ela se sentou, o sorriso desaparecendo lentamente. José, chamou, a voz um pouco sonolenta. O silêncio foi a única resposta. Um mau pressentimento começou a se formar em seu estômago. Ela olhou ao redor do pequeno cômodo. A caixa de papelão que continha as poucas roupas dele havia sumido. O par de sapatos gastos que ficava perto da porta também. O pânico começou a subir por sua garganta. Não, ele não faria isso. Ela sussurrou para si mesma, tentando afastar o pensamento horrível que se formava em sua mente. Ele devia ter saído para buscar algo, para tomar um ar. Ele voltaria. Seus olhos caíram sobre sua bolsa, jogada em um canto. Estava ligeiramente aberta. Com o coração martelando contra as costelas, ela se arrastou até lá. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o fecho. Ela abriu a carteira. Os cartões de crédito estavam todos lá, mas o compartimento de dinheiro, onde ela havia colocado uma quantia considerável na noite anterior, dinheiro para ajudá-lo a recomeçar, para alugar um lugar decente, para comprar comida, estava completamente vazio. O ar escapou de seus pulmões como se ela tivesse levado um soco. A realidade a atingiu com a força de um trem. Ele não tinha apenas partido, ele a havia roubado. As palavras de seu pai voltaram para assombrá-la com uma clareza cruel. Ele viu em você um bilhete de loteria, pegou o que pôde e sumiu. As provas que ele havia mostrado, a confissão assinada, tudo pareceu terrivelmente real naquele momento. A felicidade da noite anterior se transformou em cinzas. A esperança se converteu em uma humilhação profunda e amarga. Ela não tinha sido sua salvadora.
tinha sido seu alvo. Ele não a abraçou por amor. Ele a abraçou para poder pegar o dinheiro em sua bolsa. O beijo, o abraço, a noite de amor, tudo teria sido uma mentira, uma atuação para conseguir o que queria. A dor era tão intensa que se tornou física. Ela se encolheu no chão frio do barraco vazio, o som de seus próprios soluços ecoando no silêncio da manhã. Não era mais a dor de um coração partido pela distância, era a agonia de um coração destruído pela traição. Ela se sentiu a mulher mais tola e ingênua do mundo. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ela se levantou, limpou o rosto com as costas das mãos e saiu do barraco sem olhar para trás. Voltou para o seu carro de luxo, uma bolha de riqueza em meio à desolação. Cada quilômetro que a afastava daquele lugar aumentava a sensação de vazio. A tristeza de Débora retornou, mas desta vez era diferente. Era mais pesada, mais sombria, manchada de vergonha. Seu pai, Francisco, percebeu imediatamente. Ele não precisou perguntar o que havia acontecido. A expressão de derrota no rosto dela dizia tudo. Eu lamento que você tenha tido que aprender da maneira mais difícil, minha filha, ele disse, com um tom de falsa compaixão que mal escondia sua satisfação. Mas talvez agora você entenda. O mundo não é um conto de fadas. É hora de focar no seu futuro real, com um homem que está à sua altura. Débora não teve forças para discutir. Ela apenas assentiu, sentindo-se pequena e derrotada. Rodrigo também notou a mudança. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, ele a surpreendeu. Você está mais triste do que antes, ele comentou, olhando-a com uma seriedade que ela raramente via nele. E eu sei o motivo, não precisa fingir comigo. Débora sentiu um calafrio. Ela esperava uma acusação, um ultimato. Exausta de tudo, ela decidiu encarar a situação de frente. Se você sabe, então entende que talvez eu não seja a mulher com quem você queira se casar. Você quer terminar o noivado? A pergunta pairou no ar, uma oferta de liberdade que ela mesma desejava desesperadamente. Para sua total surpresa, Rodrigo balançou a cabeça. Não, ele disse com firmeza. Eu não quero terminar. Débora o encarou confusa. Mas por quê? Você sabe que eu ainda penso em outra pessoa. Você sabe que meu coração está em outro lugar. Eu sei, ele admitiu. E pela primeira vez, ela sentiu que ele realmente a via. Mas eu não sou um homem que desiste fácil. Nosso casamento é mais do que um acordo de negócios para mim, Débora. E eu acredito que posso te fazer feliz. O passado é passado. Eu estou disposto a lutar pelo nosso futuro. A resposta a deixou sem palavras. Ela não sabia como reagir. Era um gesto de amor genuíno, de uma profundidade que ela nunca imaginou que Rodrigo possuísse. Ou era apenas a teimosia de um homem de negócios que se recusa a perder um bom negócio, disposto a tolerar qualquer coisa para garantir a fusão das empresas? Ela olhou para o noivo, o homem com quem construiria sua vida, e percebeu que não o conhecia de forma alguma. Estava presa, traída pelo homem que amava e amarrada a um homem cujas verdadeiras intenções eram um completo mistério. O casamento de Débora e Rodrigo foi o evento do ano. As revistas de alta sociedade o chamaram de a união da década. Havia centenas de convidados, um mar de flores brancas importadas e um banquete que durou até o amanhecer. Débora usava um vestido que custava mais do que um carro, com um sorriso perfeitamente ensaiado no rosto. Para todos ela era a noiva radiante, a herdeira que finalmente encontrava seu lugar ao lado do príncipe do mundo corporativo. Seu pai, Francisco, mal conseguia conter a alegria. Ele circulava pelo salão, o peito estufado de orgulho, recebendo os parabéns como se a vitória fosse exclusivamente sua. Ele via ali o ápice de seu planejamento, a consolidação de seu legado. Débora via uma farsa. Cada sim no altar, cada brinde com champanhe, cada dança forçada era uma mentira. Enquanto Rodrigo a segurava pela cintura na pista de dança, ela fechava os olhos e, por um breve momento, imaginava que eram os braços de José. O pensamento era uma tortura, mas ela não conseguia evitar.
em um canto escuro de seu coração, onde a lógica e a humilhação não conseguiam alcançar. Ela ainda amava o homem que a havia roubado. Ela se agarrava à crença de que um desespero inimaginável o levara àquele ato, e não a falta de amor. Era a única forma de sobreviver à dor. A vida de casada se instalou com uma rotina previsível e vazia. Eles moravam em uma mansão fria e moderna, onde os empregados eram mais presentes que a intimidade. Rodrigo era um marido atencioso à sua maneira. Ele lhe dava presentes caros, elogiava sua inteligência nas reuniões e a tratava com respeito. Mas não havia paixão, não havia a conexão visceral que ela conhecera no subsolo de um prédio comercial. Algumas semanas após a lua de mel, Débora começou a se sentir mal. As náuseas matinais, o cansaço constante. O médico confirmou o que ela já suspeitava. Ela estava grávida. A notícia deveria ser uma alegria, mas para Débora foi como uma bomba relógio ativada em seu peito. O pânico a dominou. Ela fez as contas, repassando o calendário em sua mente dezenas de vezes. A noite com José no barraco. As primeiras noites de seu casamento com Rodrigo. As datas eram perigosamente próximas. Havia uma chance real, aterrorizante, de que o filho que carregava não fosse de seu marido. O mundo dela, que já era frágil, ameaçou se despedaçar. Ela se viu completamente sozinha, guardiã de um segredo que poderia destruir não apenas seu casamento, mas a aliança entre as duas famílias e a reputação que seu pai tanto prezava. Contar a verdade era impossível. Ela teria que carregar aquela dúvida em silêncio. Durante 9 meses, Débora viveu em um estado de ansiedade contínua, disfarçada pela alegria da gravidez. Cada chute do bebê em sua barriga era um misto de amor e medo. Quando a bolsa estourou, ela foi levada para o melhor hospital da cidade. Rodrigo estava ao seu lado, nervoso e animado, o futuro pai perfeito. Então Eduardo nasceu. No momento em que o colocaram em seus braços, um amor avassalador inundou Débora, silenciando por um instante todo o medo. Ele era pequeno, perfeito e era seu. Enquanto ele dormia em seu colo, ela o examinou com uma intensidade desesperada, procurando qualquer traço, qualquer pista. Os olhos, o formato do nariz, a cor do cabelo. Para seu alívio e contínua incerteza, ele era a cara dela. Não havia uma semelhança óbvia nem com Rodrigo, nem com José. O segredo estava seguro por enquanto. A chegada de Eduardo trouxe um novo propósito à vida de Débora, mas não apagou o passado. Nos anos que se seguiram enquanto criava seu filho, ela continuou sua busca por José. Era uma busca discreta, quase obsessiva. Ela contratou detetives particulares que não chegaram a lugar nenhum. Ele parecia ter sido engolido pela terra. Não havia registros, não havia rastros. O homem que mudara sua vida para sempre havia se tornado um fantasma. Ela olhava para o filho que crescia esperto e alegre, e a dúvida a consumia em noites insones. Ela amava Eduardo mais do que tudo, mas vivia com uma pergunta cravada na alma. Uma pergunta cuja resposta poderia um dia vir à tona e explodir sua vida de mentiras. 5 anos se passaram. A vida de Débora e Rodrigo havia se solidificado em uma parceria eficiente e sem alma. O casamento deles parecia mais uma fusão empresarial contínua do que uma união de 2 pessoas. As conversas no café da manhã eram sobre planilhas de resultados e as do jantar sobre negociações de mercado. O amor não morava naquela casa, mas o costume sim. Débora não era feliz, mas estava acostumada. Ela havia se conformado com sua gaiola dourada, encontrando consolo e alegria em um único ponto de luz em sua vida, seu filho Eduardo. Eduardo era um menino brilhante e carinhoso, o centro do universo de Débora. Ela dedicava a ele todo o afeto que não conseguia compartilhar com o marido. Rodrigo, por sua vez, era um pai presente, mas distante. Ele via o filho como mais um item de seu portfólio de sucesso, o herdeiro. Nos últimos meses, no entanto, Rodrigo começou a apresentar uma piora em sua saúde. Um cansaço persistente, uma palidez que nem o sol do fim de semana conseguia apagar.
Workaholic convicto, ele atribuiu tudo ao estresse do trabalho. Preciso de férias, dizia, sem nunca tirá-las. Mas quando começou a sentir tonturas em reuniões importantes, decidiu que era hora de resolver o problema com a eficiência de sempre. Marcou um check-up completo. Dias depois, ele estava sentado em um consultório luxuoso, em frente a um médico de renome. Bem, Rodrigo, a boa notícia é que a causa do seu cansaço é simples, disse o médico analisando os exames. Você está com um quadro de anemia, nada grave. Com alguns suplementos e ajustes na alimentação, você ficará como novo. Rodrigo sentiu um alívio imediato. Ótimo. Era só isso? O médico hesitou, ajeitando os óculos. O tom de voz mudou, tornando-se mais sério. Na verdade, não. Houve outro resultado em seu espermograma que eu preciso discutir com você. O laudo apontou uma condição chamada astenozoospermia total. Rodrigo franziu a testa. O quê? Não entendi. É algo sério? O médico respirou fundo antes de dar a notícia que mudaria a vida de seu paciente para sempre. Astenozoospermia significa que os espermatozoides têm baixa motilidade. No seu caso, o diagnóstico foi total. Isso quer dizer que seus espermatozoides, embora estejam vivos e presentes em contagem normal, não se movem. Eles são completamente imóveis. Vendo a confusão no rosto de Rodrigo, o médico foi brutalmente direto. Rodrigo, o que isso significa é que você não pode ter filhos de forma convencional. É uma condição congênita. Você nunca pôde. A única possibilidade para você ser pai seria através de fertilização in vitro, em um laboratório. O mundo de Rodrigo parou. As palavras do médico ecoavam em sua mente. Imóveis. Nunca pôde. Apenas em laboratório. A anemia, o estresse, tudo desapareceu. Só restava uma imagem em sua mente. O rosto sorridente de Eduardo, seu filho de 5 anos. O filho que ele viu nascer. O filho que, biologicamente, era impossível ser seu. A notícia o abalou de uma forma que nenhuma crise no mercado de ações jamais conseguiu. Não era raiva, era um terremoto interno que quebrava as fundações de sua vida. Naquela noite, ele chegou em casa mais cedo. Débora estava na sala de estar ajudando Eduardo a montar um quebra-cabeça. Débora, podemos conversar no escritório? Ele disse, a voz estranhamente calma, o que era mais assustador do que qualquer grito. No escritório, ele fechou a porta. Ele não se sentou, apenas ficou parado, olhando para ela com um olhar que ela nunca tinha visto, um misto de dor e gelo. Eu fui ao médico hoje, ele começou. Descobri algumas coisas sobre a minha saúde. Ele fez uma pausa, observando-a. Descobri que sou infértil, Débora. Sempre fui. O sangue de Débora gelou. O momento que ela temeu por 5 anos havia chegado. Não havia para onde correr. Então, ele continuou, a voz quebrando perigosamente. Eu quero que você me explique. Com quem você me traiu? Quem é o pai do Eduardo? As lágrimas brotaram nos olhos de Débora, enquanto o castelo de cartas de sua vida desmoronava ao seu redor. Não havia mais mentiras para contar. Com a voz embargada pelo choro e pela vergonha, ela confessou tudo. A noite no barraco, o reencontro com José, a dúvida que a consumiu por todos esses anos. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, o rosto uma máscara de dor e traição. Quando ela terminou, não houve gritos, não houve discussão. Houve apenas uma sentença fria e final. Acabou, ele disse, cada sílaba cortando o ar. Amanhã de manhã, eu quero você e o menino fora da minha casa. Nosso casamento termina aqui. Ele se virou e saiu do escritório, fechando a porta e encerrando o capítulo mais longo e doloroso da vida de Débora. Ela ficou sozinha, em meio aos escombros de seu casamento, com a única certeza de que sua vida, mais uma vez, estava prestes a mudar para sempre. Débora e Eduardo se mudaram para uma casa elegante, mas consideravelmente mais modesta que a mansão onde viviam. O silêncio na nova casa era profundo, preenchido apenas pelas brincadeiras de Eduardo, que perguntava constantemente quando o pai voltaria da longa viagem de trabalho. Cada pergunta
era uma faca no coração de Débora, que se esforçava para ser forte pelo filho enquanto seu mundo desmoronava. Não demorou muito para que Francisco a confrontasse. Ele não ligou. Apareceu em sua porta, o rosto uma máscara de fúria e decepção. "Eu não posso acreditar na desgraça que você trouxe para esta família", ele disse, a voz baixa e trêmula de raiva, ignorando completamente o neto que olhava para ele com olhos curiosos. 5 anos. Você viveu uma mentira por 5 anos debaixo do meu teto. Você nos humilhou. Tudo isso por causa daquele homem. Pai, por favor, Débora começou. Mas ele a interrompeu. Não me chame de pai. Um pai não é traído desta maneira. Ele cuspiu as palavras. Naquele momento, Eduardo se aproximou. Vovô, disse ele com um sorriso. Francisco olhou para o menino. O carinho que ele sempre demonstrara pelo neto havia desaparecido, substituído por um olhar frio, distante, quase de repulsa. Ele via em Eduardo não mais o seu herdeiro, mas o símbolo vivo da maior vergonha de sua vida. Ele não respondeu ao neto, apenas se virou para Débora. Eu não posso mais olhar para ele, disse Francisco, com uma crueldade que a chocou. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas você está sozinha nisso. Ele se virou e foi embora, deixando para trás uma filha de coração partido e um neto confuso, que não entendia por que o avô não quis lhe dar um abraço. A rejeição de seu pai, especialmente a forma como ele olhou para Eduardo, foi a gota d'água. A vergonha de Débora deu lugar a uma clareza feroz. Aquele menino inocente não tinha culpa de nada. E agora que a dúvida havia sido eliminada, uma nova certeza tomou conta dela. Eduardo era filho de José, e José tinha o direito de saber que tinha um filho. O amor dela por ele, que resistira a tudo, agora tinha um novo propósito. Não era mais apenas sobre o coração dela, era sobre a identidade de seu filho. Ela retomou sua busca, desta vez com mais urgência. Mas, novamente, todos os caminhos levavam a becos sem saída. José parecia ter se tornado um verdadeiro fantasma, sem deixar rastros. Foi então que, semanas depois, Francisco apareceu novamente. Desta vez, sua expressão não era de raiva, mas de um desprezo, frio e calculado. Ele não disse uma palavra, apenas jogou um envelope pardo sobre a mesa de centro. O que é isso? Débora perguntou receosa. Eu contratei um detetive, ele disse. Não para te ajudar, mas para te mostrar, de uma vez por todas, o que você jogou fora. Para você ver quem é o verdadeiro José. Abra. Com as mãos trêmulas, Débora abriu o envelope. Dentro, havia uma série de fotografias. As imagens eram granuladas, tiradas à distância, mas inconfundíveis. Era José, mas não o José que ela conhecia. Ele estava em um estado deplorável. As roupas eram trapos, o cabelo estava comprido e sujo, o rosto era uma caveira coberta de pele, com olhos fundos e vazios. Uma foto o mostrava dormindo em um pedaço de papelão na calçada. Outra o mostrava encolhido em um beco, a barba remaranhada, parecendo perdido para o mundo. Ele estava vivendo nas ruas. Francisco esperava uma reação de nojo, de repulsa. Ele queria que ela visse o erro que cometeu. Mas o que ele viu no rosto da filha foi algo totalmente diferente. Os olhos dela se encheram de uma dor e compaixão tão profundas que o deixaram sem palavras. Ela não sentiu nojo. Sentiu o coração ser esmagado. Aquelas fotos não a afastaram dele. Explicaram a traição. Um homem só chega àquele estado por um sofrimento inimaginável. O roubo não foi um ato de malícia. Foi um grito de desespero de alguém que já havia perdido tudo. Ela levantou os olhos das fotos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Onde? Ela perguntou, a voz um fio. Onde ele está? Ela pegou o relatório do detetive que estava no envelope e leu o endereço de um viaduto no centro da cidade, uma área conhecida por abrigar pessoas em situação de rua. Sem dizer mais uma palavra ao pai, ela pegou as chaves do carro e correu para a porta. Ela não sabia o que diria ou o que faria. Só sabia que precisava ir. Precisava encontrá-lo.
Seu lugar não era em sua casa confortável, mas ao lado dele, nos escombros de sua vida. A área sob o viaduto era um mundo à parte, um submundo no coração da cidade. O barulho ensurdecedor dos carros passando por cima se misturava ao cheiro de fumaça, umidade e miséria. Pessoas se amontoavam em colchões sujos e pedaços de papelão, seus rostos marcados pela dureza da vida nas ruas. Débora caminhava por ali, o coração apertado, seu vestido caro e sua presença destoando completamente do ambiente. E então, ela o viu. Ele estava encolhido em um canto, abraçando os próprios joelhos, exatamente como nas fotos. Vê-lo pessoalmente era 1000 vezes pior. A degradação era real, palpável. Ele levantou a cabeça lentamente, como se sentisse o olhar dela, e seus olhos se encontraram. Um clarão de pânico e vergonha absoluta passou pelo rosto dele. Ele tentou se virar, se esconder, se tornar invisível. José, ela disse, a voz suave, mas firme para não assustá-lo. Débora, não, ele murmurou, a voz fraca e rouca. Pelo amor de Deus, vá embora daqui. Você não pode me ver assim. Ela se ajoelhou na calçada suja à sua frente, ignorando o lixo e o cheiro. Eu não vou a lugar nenhum, ela disse, olhando em seus olhos fundos. Eu não me importo com isso, eu só me importo com você. Eu preciso saber o que aconteceu. A verdade. Toda ela. Por que você fez aquilo? Ele balançou a cabeça, as lágrimas silenciosas começando a traçar caminhos na sujeira de seu rosto. Vê-la ali, tão perto, sem nojo, sem repulsa, apenas com uma dor que espelhava a sua, quebrou a última barreira de sua resistência. A verdade, que ele guardara como um segredo venenoso, finalmente transbordou. Eu tenho um problema, Débora, ele confessou, a voz embargada. Um vício. Começou há muito tempo antes de te conhecer. Eu conseguia controlar, ou achava que conseguia, mas quando me apaixonei por você, tudo piorou. Débora ouvia, o coração em pedaços. Eu te via tão perfeita, tão forte, vivendo em um mundo que eu jamais poderia alcançar. Eu me sentia pequeno, um impostor. O vício se tornou meu refúgio e minha prisão. Eu comecei a gastar o pouco que tinha. Depois comecei a fazer dívidas. A vergonha o fez baixar os olhos. Aquele dinheiro que sumiu da empresa, fui eu. Eu roubei. Eu estava no fundo do poço, precisava sustentar o vício. Eu me tornei alguém que eu desprezo. Ele respirou fundo, tremendo. E naquela noite, no barraco, quando você apareceu como um anjo, eu senti esperança por um segundo. Mas quando a manhã chegou, o desespero voltou. E eu vi o dinheiro na sua bolsa. Ele começou a chorar abertamente. Eu peguei, Débora. Eu te roubei. Eu me odeio por isso a cada segundo de cada dia. Eu sou um monstro. Débora também chorava, mas suas lágrimas eram de compreensão. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Não era falta de amor, era uma doença. E foi por isso que eu fugi, ele continuou, a voz um sussurro quebrado. Eu me afastei porque eu te amo. Você não entende? Eu te amo mais do que a minha própria vida, e era por isso que eu tinha que sair da sua. Eu só te traria dor, vergonha, destruição. Eu tive que te machucar uma vez para te salvar de mim para sempre. A confissão foi a coisa mais dolorosa e, paradoxalmente, a mais linda que Débora já ouvira. Ele a amava. Ele sempre a amou. Suas ações cruéis foram, na verdade, o ato de amor mais desesperado e distorcido que ele poderia conceber. Agora que você sabe a verdade, ele implorou, olhando para ela com súplica. Por favor, vá embora. Volte para sua vida. Finja que eu morri. É o melhor que você pode fazer. Débora enxugou as lágrimas e pegou a mão dele, suja e calejada. A mão que ela tanto amava. Ele se encolheu com o toque, como se não o merecesse. Não, ela disse com uma convicção que vinha do fundo de sua alma. Eu não vou a lugar nenhum. Ele a olhou chocado. Você está louca? Olhe para mim. Eu sou um caso perdido. Eu não me importo, ela disse, apertando a mão dele. Eu te amo, José. E amar você não é só para os dias bons no subsolo de um prédio.
é para os dias ruins no chão de um barraco e para os piores, dias debaixo de um viaduto. Se você não vai sair daí, então eu vou ficar aqui com você. Eu não vou te abandonar, nunca mais. José a encarou, a boca entreaberta, completamente atordoado pela força daquela mulher. Ele, que havia tentado de tudo para afastá-la por amor, via agora que era esse mesmo amor que a amarrava a ele, de uma forma que ele nunca poderia quebrar. Débora olhou para o rosto sofrido de José e tomou uma decisão. Uma decisão que guardaria no fundo de sua alma. Ela não contaria sobre Eduardo, não ainda. Revelar a existência de um filho para um homem que se via como um monstro, que mal conseguia cuidar de si mesmo, seria um ato de crueldade. A notícia poderia esmagá-lo com um peso de culpa que ele não suportaria. Eduardo seria a sua carta final, o as que ela usaria não para condená-lo, mas para lhe dar uma razão para viver quando a hora fosse certa. Por enquanto, a missão era outra: resgatar o homem, para depois lhe apresentar o filho. Sua primeira providência foi usar o poder que o dinheiro lhe dava para criar uma fortaleza ao redor de seu filho. Ela contratou uma equipe de 3 babás que se revezariam em turnos, garantindo que Eduardo tivesse cuidado, carinho e supervisão 24 horas por dia. Contratou uma psicóloga infantil para ajudar o menino a lidar com as mudanças abruptas e uma tutora para garantir que seu desenvolvimento não fosse afetado. Ela transformou sua casa em um santuário para o filho, um lugar seguro e estável, para que ela pudesse mergulhar no caos da vida de José. E então, ela fez o impensável. Voltou para debaixo do viaduto vestindo roupas simples e surradas que comprara em um brechó sem bolsa, apenas com a identidade e um pouco de dinheiro de emergência escondido no sapato. Você ficou completamente louca? José rosnou quando a viu se sentar ao lado dele em um pedaço de papelão. Isso não é uma brincadeira, Débora. Vá para casa. Minha casa agora é onde você estiver, ela respondeu com uma calma teimosa. Nos primeiros dias, ele tentou de tudo para se livrar dela. Ele andava por quarteirões sem rumo, e ela o seguia a uma distância respeitosa. Ele gritava com ela, chamando-a de insana, de irresponsável. Ela absorvia a raiva dele em silêncio. Ela observou seu padrão. Ele pedia comida em restaurantes e padarias, aceitando humildemente o que lhe davam, mas nunca pedia um centavo. Ela entendeu que ele sabia que qualquer dinheiro em suas mãos seria usado para alimentar o vício que o destruía. Aquele pequeno ato de autocontrole em meio ao caos reforçou a fé dela. Periodicamente, Débora desaparecia por algumas horas. Ela ia para casa, tomava um banho rápido, vestia roupas limpas e se transformava em mamãe. Brincava com Eduardo, lia histórias para ele, o colocava para dormir com um beijo e um coração partido. Então, trocava de roupa novamente e voltava para a dureza da rua, para o lado de José. A transição entre seus 2 mundos era vertiginosa e dolorosa, um lembrete constante do que ela estava arriscando. Com o tempo, José parou de tentar expulsá-la. A presença constante dela, silenciosa e inabalável, começou a penetrar em suas defesas. Ela estava lá quando ele tremia de abstinência, oferecendo-lhe um pouco de água. Estava lá quando ele desabava em choro, em soluços de autocomiseração e ódio, e ela apenas segurava sua mão até a crise passar. Estava lá quando ele tinha surtos de raiva, socando o chão de frustração, e ela não recuava. Ela via tudo: o sofrimento, a sujeira, a doença, e ainda assim ficava. Quando a noite caía e o frio da cidade se instalava no concreto, ela se deitava ao lado dele, ambos encolhidos para se aquecer. Para Débora, dormir na rua era assustador e humilhante, mas a proximidade de José a confortava. Para ele, a presença dela era uma loucura que ele não conseguia compreender. Uma milionária que poderia estar dormindo em lençóis de seda, estava ali tremendo de frio em um papelão por ele. Ele a chamava de louca, mas em seu coração devastado, algo que ele pensava estar morto começou a pulsar. Era um calor fraco, mas inconfundível. Amor. Um amor tão puro e incondicional que doía. Ele a amava por estar ali, e era exatamente por amá-la tanto que a convicção dele se fortalecia a cada dia.
Ele precisava fugir. Ele não podia permitir que ela se destruísse por ele. Vê-la sofrer ao seu lado era uma tortura maior do que qualquer vício. Uma manhã, Débora acordou, com o som dos primeiros carros e a sensação de um vazio gelado ao seu lado. O pedaço de papelão onde José dormia estava vazio. Um pânico instantâneo e avassalador tomou conta dela. Não era o mesmo pânico daquela manhã no barraco. Era o medo de que o amor e o sacrifício dela não tivessem sido suficientes. Não, de novo não. Ela sussurrou, levantando-se de um salto. Ela correu pelas ruas que se tornaram seu novo lar, o coração batendo descontroladamente. A cidade estava despertando, mas para Débora, o mundo estava acabando. Perguntou a algumas pessoas em situação de rua se o haviam visto, mas ninguém sabia de nada. O desespero começou a se instalar. Ele tinha conseguido. Tinha fugido dela. Foi quando ela teve uma intuição. Ele não estaria no centro da cidade. Ele estaria nas bordas. Ela correu na direção da rodoviária, o ponto de fuga mais lógico. E então ela o avistou. Ele caminhava pela calçada de uma avenida larga que levava para fora da cidade, uma pequena trouxa de roupas amarrada nas costas, o passo determinado de alguém que não pretendia voltar. José! Ela gritou correndo até ele, a voz sem fôlego. Ele parou e se virou. A expressão em seu rosto era de pura agonia. Ele não queria que ela o encontrasse. Onde você está indo? Ela perguntou, parando na frente dele, bloqueando seu caminho. Eu te disse, Débora. Eu não aguento mais. Ele disse, a voz trêmula de emoção. Eu não suporto ver você sofrendo, vivendo assim, quando você poderia ter uma vida de rainha. Eu estou indo para outra cidade, bem longe, um lugar onde você não possa me seguir. É a única maneira de te libertar de mim. Você acha que me deixar é me libertar? Ela chorou. Você não entende que a minha vida só tem sentido com você? Não essa vida, ele disse, apontando para as roupas sujas dela, para o cansaço em seu rosto. Eu te amo demais para ser o seu fim. Débora o abraçou com toda a força que tinha, afundando o rosto no peito dele. Ele resistiu por um segundo, mas depois cedeu, e os soluços que ele tanto segurava escaparam. Ele chorou em seus braços, um choro de amor e de despedida. Quando ele se acalmou um pouco, ela se afastou, mas segurou o rosto dele entre as mãos. Antes de você ir, eu preciso te mostrar uma coisa, uma última coisa. Com as mãos trêmulas, ela enfiou a mão em um bolso interno de sua jaqueta e tirou um pequeno plástico que protegia uma fotografia. Ela a estendeu para ele. José olhou para a foto, confuso. Nela, um menino de uns 5 anos com cabelos castanhos e olhos brilhantes sorria para a câmera. Um sorriso cheio de vida e inocência. É um menino bonito, disse José, sem entender. Quem é ele? Débora respirou fundo, preparando-se para o momento que mudaria tudo. O nome dele é Eduardo, ela disse, a voz firme, apesar das lágrimas que escorriam. E ele é seu filho, José. O mundo de José parou de girar. Ele olhou da foto para o rosto de Débora e de volta para a foto. A palavra impossível se formou em seus lábios, mas não saiu. A mente dele girava, calculando datas, lembrando-se daquela noite no barraco. O choque foi tão grande que ele cambaleou para trás, as pernas fraquejando. Seu filho. Ele tinha um filho. Antes que ele pudesse processar completamente a notícia, Débora fez sua jogada final. Olhe para mim, José, ela pediu. Eu te faço uma promessa. Você pode pegar aquele ônibus. Pode ir para a cidade que quiser. E eu juro, pela vida do nosso filho, que não vou mais atrás de você. Eu vou te deixar ir, mas eu te peço, imploro por uma única coisa. Ele a olhou, os olhos arregalados de espanto e confusão. Passe um dia com ele, ela disse, a voz embargada. Apenas um dia. Conheça o seu filho. Veja o menino incrível que ele é. Depois disso, se você ainda quiser ir embora, a decisão será sua. Eu não vou te impedir. Você tem a minha palavra. José olhou para a foto do menino sorrindo, depois para a mulher que havia desistido de tudo por ele. Um filho. Ele tinha um filho. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e milagrosa.
Como ele poderia ir embora sem ao menos ver o rosto dele uma vez? Como poderia virar as costas para a única parte dele que era pura e boa no mundo? Incapaz de formar palavras, ele apenas assentiu lentamente. Um único aceno que selou seu destino. José olhou para a fotografia, depois para Débora e de volta para a foto. A ideia de encontrar seu filho, um ser puro e inocente, em seu estado atual, o encheu de uma vergonha tão profunda que era quase paralisante. Eu não posso, ele sussurrou, a voz embargada. Olhe para mim, Débora. Eu não posso deixar que ele me veja assim, cheirando a rua, parecendo um animal. Era a primeira vez em muito tempo que ele demonstrava preocupação com a própria aparência, com a própria dignidade. Para Débora, foi o primeiro sinal de esperança. Você não vai, ela disse, com uma suavidade que acalmou o pânico dele. Nós vamos dar um jeito nisso primeiro. Com a delicadeza de quem guia um homem ferido, Débora o levou até um pequeno hotel no centro da cidade, um lugar simples para o qual ela havia transferido uma quantia em dinheiro, antecipando que ele precisaria de um refúgio. Ela alugou um quarto por algumas horas. Ali, ela lhe deu roupas novas que havia comprado, uma toalha limpa e tudo o que ele precisava para se barbear. Enquanto José tomava o banho mais longo e significativo de sua vida, lavando não apenas a sujeira do corpo, mas anos de degradação, Débora esperava do lado de fora, o coração ansioso. Quando ele finalmente saiu, ela mal o reconheceu. Sem a barba emaranhada, com os cabelos cortados pelo barbeiro do hotel, vestindo uma calça jeans e uma camisa simples, ele parecia outro homem. Parecia o José por quem ela havia se apaixonado, embora com os olhos marcados por um sofrimento que talvez nunca desaparecesse completamente. O encontro aconteceu na casa de Débora. Quando entraram, Eduardo correu para abraçar a mãe. Então ele olhou com curiosidade para o homem alto e de olhar triste que a acompanhava. "Mamãe, quem é?" ele perguntou. "Eduardo, este é o José, um amigo muito querido da mamãe", disse Débora. José se agachou para ficar na altura do menino, o coração batendo tão forte que ele achou que explodiria. "Oi, Eduardo, é um prazer te conhecer." A pureza de uma criança não conhece julgamentos. Eduardo sorriu e começou a mostrar a José seus brinquedos favoritos. Uma coleção de dinossauros. Eles se sentaram no tapete da sala, e aos poucos a tensão de José começou a se dissipar. Ele se viu conversando sobre o Tiranossauro Rex, ajudando a montar uma torre de blocos, rindo de uma piada que o menino contou. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em seu vício, em sua dor ou em sua miséria. Ele estava apenas ali, presente, sendo pai, mesmo sem que o filho soubesse. Em um determinado momento, Eduardo pegou um papel e lápis de cor e começou a desenhar. Ele desenhou 3 figuras de palito, uma mulher, um homem e um menino entre eles. "Essa é a mamãe, esse sou eu e esse é você", disse Eduardo, apontando para a figura masculina. Aquilo foi demais para José. A simplicidade e a profundidade daquele gesto o atingiram como uma onda. Ele olhou para o desenho, para a família que poderia ter sido, para a vida que ele havia jogado fora. Ele se levantou de repente. Eu preciso de um copo d'água", ele disse, a voz falhando. Ele foi até a cozinha, apoiou-se na pia e desabou. As lágrimas que ele chorou ali não eram de desespero, mas de uma dor redentora. Eram lágrimas de amor, de arrependimento e de um desejo avassalador de ser digno daquele pequeno desenho. Débora o seguiu e o encontrou ali, soluçando, silenciosamente. Ela não disse nada, apenas colocou a mão em seu ombro. Ele se virou para ela, os olhos vermelhos e cheios de uma nova determinação. "Me ajuda, Débora", ele implorou, agarrando as mãos dela como um náufrago se agarra a uma tábua. "Eu não posso voltar para aquela vida. Eu não posso ser aquele homem. Eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor. Para ele e para você. Por favor, me ajuda a sair do fundo do poço." Era o pedido que Débora esperou por toda a sua vida. Era a rendição dele, não a derrota, mas a esperança. "Eu vou", ela disse,
com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estou aqui. Nós vamos fazer isso juntos. Naquela mesma tarde, José, por vontade própria, deu entrada em uma clínica de reabilitação. Ao cruzar aquela porta, ele não estava apenas deixando para trás o vício e as ruas, mas caminhando em direção à promessa contida no desenho de uma criança. A chance de, um dia, ser chamado de pai. Meses se passaram. Meses de luta intensa, de terapia, de confrontos com os próprios demônios. Quando José teve alta da clínica de reabilitação, ele era um novo homem. A mudança era visível não apenas em seu corpo, mais forte e saudável, mas em seu olhar, que agora carregava uma clareza e uma paz que Débora não via desde o início de tudo. Ele não perdeu tempo. Com a ajuda de Débora, conseguiu um emprego honesto em uma pequena empresa de logística. Começou a fazer atividade física, correndo no parque todas as manhãs, como se estivesse deixando para trás, a cada passo, o fantasma do homem que fora. E o mais importante, ele passou a morar com Débora e Eduardo. A casa, antes um refúgio seguro para o menino, tornou-se um lar de verdade. O silêncio foi preenchido por risadas. As noites eram de jantares em família, com José ajudando Eduardo com o dever de casa. Os fins de semana eram de passeios no parque, de idas ao cinema, de momentos simples e preciosos que formavam o tecido de uma família feliz. José finalmente contou a Eduardo que era seu pai, e o menino, com a sabedoria das crianças, aceitou a notícia com um abraço que selou o vínculo entre eles para sempre. Mas a felicidade deles ainda enfrentaria um último obstáculo. Quando Francisco descobriu que José estava morando com sua filha e seu neto, sua fúria foi imensa. "Você perdeu o juízo?" ele gritou com Débora ao telefone. "Colocar um ladrão, um viciado, para viver debaixo do mesmo teto que meu neto, depois de toda a vergonha que ele te fez passar?" "Ele é o pai do Eduardo e o homem que eu amo", Débora respondeu, a voz inabalável, livre do medo que sentia antes. "Ele lutou para mudar, pai, e ele conseguiu. Eu não vou desistir dele." Desta vez, foi José quem pediu para conversar com Francisco. O encontro foi tenso. O velho patriarca o olhava com todo o desprezo do mundo, mas José não se encolheu. "Senhor Francisco", ele começou com calma e respeito, "eu entendo o seu ódio. Se eu estivesse no seu lugar, eu sentiria o mesmo, ou pior. Eu não peço que o senhor me perdoe ou confie em mim. Isso eu sei que preciso conquistar. A única coisa que eu peço é tempo. Eu prometo ao Senhor, não com palavras, mas com cada dia da minha vida, que eu nunca mais farei sua filha sofrer. Minha única missão agora é fazê-la feliz e ser o melhor pai do mundo para o seu neto." Francisco não se convenceu. Ele rosnou algumas palavras de desdém e foi embora, mantendo sua distância. Mas o tempo, o grande curador de feridas, começou a trabalhar. Os anos passaram. José nunca teve uma recaída. Ele se tornou um pilar de estabilidade e amor na vida de Débora e Eduardo. Francisco, mesmo à distância, observava. Ele via a filha em eventos de família com um sorriso genuíno, um brilho nos olhos que ele não via desde que ela era uma menina. Ele via José na plateia das peças de teatro da escola de Eduardo, aplaudindo com um orgulho que não podia ser fingido. Ele via a forma como seu neto olhava para o pai, com uma admiração e um amor puros. Lentamente, as muralhas de gelo no coração de Francisco começaram a derreter. Ele percebeu que o status, o dinheiro e os sobrenomes importantes não haviam trazido a felicidade para sua filha. Mas aquele homem, que viera do fundo do poço, sim. A aceitação final não veio com um grande discurso, mas com um pequeno gesto. Em um aniversário de Eduardo, no jardim da casa deles, Francisco se aproximou de José, que estava ajudando o menino com sua bicicleta nova. Ele colocou a mão no ombro de José. "Você é um bom pai", ele disse, a voz um pouco rouca. Foi só isso, mas foi tudo. Naquele momento a guerra acabou. O perdão foi concedido. A família, que havia sido quebrada e remendada de tantas formas improváveis, estava finalmente completa. Débora, a mulher que um dia teve tudo e escolheu viver sem nada, descobriu que, ao seguir seu coração até as últimas consequências, havia encontrado a maior de todas as
Riquezas, uma família unida por um amor que provou ser mais forte que o dinheiro, o orgulho e até mesmo a própria escuridão. E eles viveram finalmente felizes.